Olá, povão! Estamos em meados de janeiro, daqui a pouco volta às aulas e a gente precisa preparar os alunos autistas, crianças e adolescentes. E nesse vídeo eu vou dar 6 dicas para a escola e 6 dicas para a família para poder preparar esse retorno às aulas, para a gente ter um retorno muito mais suave. A gente sabe que nesse momento de retorno é super difícil, sempre tem um monte de complicação, mas se a gente fizer essas coisas que eu vou discutir aqui, fica um pouco mais suave, tá bom? Vamos conversar sobre isso. Olá, povão, tudo bem? Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar. Meu tema de pesquisa é justamente autismo e educação inclusiva. A primeira delas, eu vou intercalando, né? Uma dica para a escola e uma dica para os pais. A primeira eu vou dar para os dois, mas vocês vão ver que tem um sentido diferente aqui, que é o seguinte, que tem a ver com aquelas crianças, principalmente, que estão em transição, ou seja, por exemplo, aquela criança que vai começar naquela escola, vai começar a estudar esse ano, né? Ou que no ano passado estava em uma escola, agora vai para outra escola. Ou que vai para a mesma escola, mas vai para uma fase diferente. Por exemplo, às vezes tem escola que tem Fundamental 1 e Fundamental 2, né? Então ela sai do 5º ano e vai para o 6º ano. Só que o 6º ano é muito diferente, né? Tem uma rotina muito diferente. Então o que é o ideal? É que ainda durante as férias, ou seja, ainda durante janeiro, combine aí entre a família e a escola e que se faça algumas visitas para apresentar essa nova dinâmica. A criança ou o adolescente visite a escola. Essa dica aqui, pensando primeiro em relação à escola. A escola deveria fazer isso de maneira ativa. Liga para a família e fala, olha, nós queríamos que você trouxesse ele aqui para a gente apresentar para ele a dinâmica, sozinho aqui, tranquilo, para a gente, né, já ir mostrando para ele o que vai acontecer, para ele se inteirar, por exemplo, da dinâmica do Fundamental 2, ou o indivíduo que não conhece a escola, conhecer a escola, saber onde é que é a sala, onde é que é o refeitório, onde é que são todas as coisas, antes de ter uma quantidade maior de gente, e aí reduzindo, né, esse potencial ansiogênico, que é daquilo que você não sabe direito o que esperar, né? Você cumpre um certo papel de uma rotina de antecipação. Essa mesma dica vale para a família aqui, porque, infelizmente, a maior parte das escolas não faz isso, né? Então, a escola pode ser provocada pela família. A família pode ir lá, a mãe ou o pai pode ir lá e dizer, o seguinte, eu tenho um filho, ele vai começar aqui, ou ele vai para outra fase aqui, e eu gostaria de trazê-lo aqui ainda em janeiro, né, no finzinho de janeiro aqui, para mostrar para ele, vocês puderem mostrar para ele já saber o que vai acontecer aqui com ele no comecinho do mês de fevereiro, né? Eu acho que isso aqui é um negócio bem interessante, né? Quando você pega, por exemplo, as várias pesquisas sobre estratégias de transição, você vê o seguinte, em muitos lugares isso acontece, né? Por exemplo, quando o indivíduo está no 5º ano, durante o ano que ele está no 5º ano, ele já faz visitas na escola em que ele vai fazer o 6º ano. Ele já vê aquela dinâmica, então tem um calendário aqui. Isso, idealmente, deveria ter sido feito, eu já falei sobre isso em outros contextos, mas normalmente não é feito, né? Digamos que isso não tenha sido feito, e aí em janeiro, pelo menos 1 ou 2 vezes, a gente pode ajudar esse indivíduo a ter um pouco mais de previsibilidade sobre o que vai acontecer. A próxima dica também é dupla, é meio 2 lados da mesma coisa, né? Do ponto de vista da escola, qual é a dica? Chame os pais para ouvir quais são as necessidades que eles têm para o seu filho na escola. E chame o próprio indivíduo, se ele conseguir se manifestar, né? Talvez ele possa dar ideias assim muito, muito significativas para a gente ajeitar a escola para ela ser mais amigável para esse indivíduo, né? Quando você pega, por exemplo, uma revisão sistemática que eu já apresentei aqui, como é que é para receber pessoas autistas no hospital, né? Eu vou colocar aqui o vídeo para vocês. É muito interessante qual é a prática com melhor evidência, que é a seguinte, chamar os pais e perguntar o que ele precisa, qual a melhor forma de lidar com ele. Então, a gente pode aí, por analogia, fazer a mesma coisa na escola. Chama essa família e diz assim, o que ele precisa? Quais são os problemas que normalmente aparecem? Vamos entender o que é que essa criança está precisando aqui, e aí eu já vou discutir, inclusive, um documento, pelo menos, que é primordial nesse processo. Então, chamar os pais para conversar e entender quais são essas necessidades é uma dica, assim, super, super útil. E aí vai o outro lado dessa mesma coisa. Infelizmente, a maior parte das escolas não faz isso. Então, os pais podem chegar assim, opa, peraí, eu vim aqui conversar sobre o meu filho, que vai começar aqui dentro em breve. Eu queria apresentar para vocês as dificuldades deles, aquilo que ele precisa que se faça, quais são os pontos fortes, né, para a gente poder ficar na mesma sintonia aqui. Então, os pais poderem juntar essas informações, principalmente aquelas que sejam mais críticas, né, conversar entre eles, entre os pais, os responsáveis, né, às vezes nem todos conseguem ir lá, mas pelo menos um consegue, juntar isso que é mais importante e levar até a escola. Próxima dica agora para a escola.
Além de conversar com os pais, faça o seguinte: peça para os pais se eles têm avaliações de outros profissionais, por exemplo, do campo terapêutico, médico, fisioterapeuta, psicólogo, psicopedagogo, se tem esses documentos, para poder compor essa avaliação, essa visão do indivíduo para entender o que ele precisa. Além de pedir para os pais esses documentos, se esse indivíduo já estudou, ele está vindo de uma outra escola, ou está vindo da mesma escola, mas às vezes é o mesmo espaço, mas a documentação fica separada, tem acesso ao portfólio dela. Isso deveria ser uma obviedade, né, gente? A criança caminha, o adolescente caminha, o portfólio vai junto. Mas normalmente as coisas são meio desorganizadas. Então a gente precisa pedir, ligar às vezes, ou ir lá na outra escola buscar, ou em algum lugar, às vezes está num contexto digital, a gente precisa ter acesso a essa documentação. Tudo isso vai dar muito insight para nós, vai dar muita informação para nós sobre como é a melhor forma de lidar com ele. Então essa é uma dica importantíssima. Vamos ter acesso à historicidade do desenvolvimento desse indivíduo. A gente faz isso através desses documentos dos profissionais que a família traz e através da historicidade na própria escola, através dos documentos que essas escolas vão acumulando, né, vão construindo sobre esse indivíduo. Dica para a família importante aqui: construa uma rotina visual para esse indivíduo ter uma maior clareza, uma maior previsibilidade de quando as aulas voltarão. Então, por exemplo, você pode colocar uma agenda com as datas, e aí você coloca uma foto, né, uma coisinha assim, um desenho, sei lá, uma coisa de casa. E aí, no dia que a escola volta, você já começa a colocar a imagem da escola. Então ele consegue visualizar quando que a escola volta. Então todo dia você vai lá e tira da casinha, ou risca lá o dia que já passou, e aí ele tem uma clareza, né, de que dia que volta as aulas. Ele consegue se preparar para aquilo. Essa previsibilidade é uma coisa espetacular, muito importante para muitas pessoas com autismo. Não são todas, mas a grande maioria se beneficia dessa estratégia. Uma dica para os dois, gente, que não pode faltar, é seguir esse canal. Se inscreve aqui, aliás, dá uma curtida aqui nesse vídeo, que esse vídeo tá legal. E hoje eu tô de camisetas da Luna. A gente tem lançou agora uma série de várias camisetas. Eu vou colocar o link aqui para vocês. Que os dados estejam com vocês. Obviamente é uma alusão aqui ao Star Wars, que eu gosto muito. Então vocês também têm aí algumas coisas bem legais aí que a gente tá colocando para vender, tá? Então eu vou colocar aqui embaixo o link. Quarta dica agora para as escolas, pessoal. Faça já antecipadamente aquilo que é o protocolo de conduta. Eu não vou explicar aqui agora, porque já tem um vídeo. Você clica aqui, ele fica aberto, mas não sai desse vídeo. Depois você assiste lá. Como é que se faz o protocolo de conduta? Eu mostrei como se faz, tudo certinho. Clica lá no vídeo, tá? Façam o protocolo de conduta. Porque vocês fazem, vou imaginar o seguinte: chega no primeiro dia de aula, você recebe a criança ou o adolescente, e ele pede para ir ao banheiro de uma maneira que não é compreensível, por exemplo. Aí ele faz xixi ou cocô na roupa na sala de aula. Ele foi exposto a uma situação de constrangimento porque você, gestor, não se preparou. Então isso é um problema jurídico, é um problema ético principalmente. Então como é que você faz isso? Se antecipa, né, descobre com a família como é que ele pede para ir ao banheiro, escreve isso no protocolo de conduta e as pessoas que vão estar com ele vão ter isso. Então, aquela forma que ele pedir está ali, ou se ele não pedir de forma nenhuma, tem pelo menos um calendário de a cada quanto tempo, né, aí tem que tomar essa decisão, né, de a cada quanto tempo, a depender da rotina, de como que as coisas funcionam com ele, para poder levá-lo ao banheiro. Então, esse é um exemplo, tá? Tem trocentos exemplos aqui que são coisas muito sérias do ponto de vista técnico e do ponto de vista ético que eu explico lá no vídeo sobre protocolo de conduta. Então, faça já esse protocolo de conduta. Deixa redondinho já, que vai evitar muito problema para você, mas principalmente vai melhorar muito o ambiente da sua escola para essa criança ou adolescente autista. Dica para a família, certo? Bom, todas as pessoas com deficiência na escola, elas precisam de um plano educacional individualizado, um PEI. Acontece que, via de regra, a escola não faz. A maior parte das vezes a escola não faz. Via de regra, os pais pedem, a escola diz que não precisa, que será, um monte de coisa acontece, certo? Qual que é a minha sugestão agora, aproveitando que temos ainda alguns dias para começar as aulas? Vá lá na escola e faça o pedido por escrito, fundamente ali com o artigo 28 da LBI, com o artigo 59 da LDB. Você vai lá e faz o pedido por escrito. Gente, vamos parar com esse negócio de fazer as coisas verbal, porque aí nega, e ninguém é responsável por nada. Faça por escrito. Não é nenhum tipo de desrespeito com a escola, não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, é muito mais fácil para a escola encaminhar isso se ela tiver um pedido por escrito, né? Pelo contrário. Então faça o pedido de um plano educacional individualizado. Isso é muito importante, porque a escola tem um prazo para responder. Se ela negar,
você tem ali um instrumento jurídico para poder questionar esse tipo de decisão, obviamente, né? Quinta dica aqui para as escolas, pessoal. Nós temos, via de regra, né? Pode acontecer de maneira diferente, mas via de regra, nós temos no começo do ano, assim que os professores voltam, a semana pedagógica, alguns dias de discussão, de planejamento, tudo isso. Então, aproveite esse momento não só para poder fazer as discussões que precisa, que são discussões gerais, mas também para fazer a preparação dessas necessidades que esses alunos precisam e que estão chegando na escola. Então, por exemplo, vamos imaginar que tem um indivíduo que tenha um comportamento que é complexo, que traz uma série de dificuldades e que a gente adotou um procedimento para quando ele tem algum comportamento de crise, alguma coisa assim. Qual é o procedimento? É tirar da sala? É fazer isso? É fazer aquilo? Não sei, né? É a escola que vai decidir isso com base numa série de aspectos, né? Isso tem que ser discutido com os professores, que são os professores daquela criança. Porque se isso é discutido em algum outro lugar e não é apresentado para os professores, não adianta nada. Eu dei um exemplo lá no vídeo sobre protocolo de conduta, que é de uma menina autista, no caso real, aqui em São Paulo, que ela odiava a música compartilhada, uma coisa horrível para ela, né? Ela era super aversiva. E aí a professora botou uma música, depois ela colocou a música compartilhada, ela começou a cantar junto com a música, achando que a menina ia gostar, porque ela tinha gostado da música, a menina veio e deu uma cabeçada nela, quebrou maxilar e mandíbula, um grande problema. E lá na sala de recurso havia lá a avaliação dizendo que ela tinha aversão à música compartilhada. Então, nesse primeiro momento, por exemplo, nesse momento de início das aulas, os professores podem ser apresentados àquela criança. Quais são os pontos fortes, os pontos fracos, quais são as dificuldades, quais são as estratégias que fazem sentido ali naquele caso. Então, a gente usar essa semana também em benefício das crianças com deficiência e não só de discussões gerais. Então, isso é bem importante ser utilizado aí pela escola. Dica número 5 para as famílias. Existem famílias que, por vários motivos, já sabem que a criança ou adolescente precisa de um acompanhante. Por quê? Porque já tinha um acompanhante lá na outra série anterior, em outra escola, ou porque já tem outros profissionais que já fizeram avaliações e que apontaram essa necessidade, então já está claro que ele precisa de acompanhante. E aí, muitas vezes, o pedido desse acompanhante, ou pelo menos o pedido formal, né, acontece só quando começa as aulas. Só que, principalmente quando a gente fala de poder público, né, demora muito tempo para essas coisas acontecerem. Então, agora já, se você tem um documento de um profissional que diz que ele precisa de acompanhante, vai lá e faz o pedido por escrito. Mas e se a escola já tiver comprometido com você? Não, pode deixar, vai ter acompanhante, tá tudo certo. Faça o pedido assim mesmo. Não tem problema, a escola vai responder por escrito, você vai ter esse documento, tranquila. Não é nenhum problema. O problema é você chegar lá no dia e não ter o acompanhante. E aí a escola vai dizer, era para ter, mas acabou dando um problema. Às vezes a escola também está vendida no processo, não é a escola que decidiu, é a coisa da secretaria. Então, veja, não é, mais uma vez, não é nenhum tipo de desrespeito com a escola se você fizer o pedido por escrito. Tem que fazer por escrito. Então, você tem um documento do médico, do psicopedagogo, a professora anterior dele, ou a descrição da documentação do outro ano que ele precisava, faz tudo isso por escrito e vai lá e entrega na escola. Porque isso te fortalece juridicamente se você tiver de cobrar os direitos do seu filho judicialmente ou administrativamente. Isso é muito importante. E agora, a sexta e última dica, que essa dica é um pouco difícil para a escola, por questões políticas, principalmente a depender de como é que é os processos de nomeação, que é o seguinte, pessoal, o que as secretarias fazem, ou grande parte das secretarias fazem? Elas têm lá um conjunto de alunos com autismo que precisam do acompanhante, começa as aulas ali em fevereiro, eles falam, precisa mesmo, vamos contratar. E aí abre o processo seletivo, contrata em abril. E aí as crianças não conseguem, algumas delas, crianças e adolescentes, não conseguem frequentar a escola antes desse acompanhante chegar. Aí você tem uma violação gravíssima dos direitos humanos desses indivíduos. Essa prefeitura, esse estado, deveria ter feito esse processo seletivo em dezembro, para fazer tudo isso, processo seletivo, prazo de recurso, exame admissional, para aí esses indivíduos estarem no primeiro dia de aula, eles tinham que estar, certo? Na escola. Isso parece uma obviedade. É uma obviedade, mas para quem não está na escola, não sabe do que eu estou falando. Eu já cansei de ver, assim, mas não é uma vez, gente, é muitas vezes. Esse acompanhante chegando em abril. Aí tem mais uma questão. Existe uma taxa de rotatividade muito alta desse acompanhante, que ele vai, tu sabe o que fazer, não sabe nada. Aí um outro problema que tem a ver com a ausência do PEI, com a ausência de treinamento, outro problema. Ele não consegue, aí ele sai.
Aí você tem que contratar outra, aí vem junho. Então, muitas crianças e adolescentes com deficiência acabam perdendo metade do ano, às vezes até mais, por conta desses problemas de rotatividade, ausência desse acompanhante. Então, isso não pode acontecer. Então, o que eu estou dizendo assim? Escolas, lembrem de fazer por escrito a notificação, a lembrança para a Secretaria de Educação sobre o dia que começam as aulas e a necessidade que está demonstrada ali para aquela escola. Daí a importância dos pais apresentarem a necessidade para a escola, porque a escola precisa saber, né? Apresentar isso para a secretaria para lembrá-los. Falando aqui de um ponto de vista até meio egoísta, você como gestor, se você fizer isso, você se resguarda juridicamente, porque não é você que está negando o direito. Agora, se você não fizer isso, vai chegar no dia da aula, a secretaria pode dizer, porque é tudo assim, um empurra pro outro, empurra pro outro. Não fui eu, a escola não me notificou, como é que vai saber? E aí, o direito dessa criança é negado, e aí, muitas vezes, vai ter ali um compartilhamento dessa responsabilidade. Agora, pensando de um ponto de vista não egoísta, mas do ponto de vista humano, né? Quando você faz isso, você aumenta a probabilidade de garantia do direito dessa criança ou adolescente que realmente precisa. Que entre aquelas que precisam de muitas coisas, elas estão entre os mais vulneráveis, né? Aqueles com deficiência. Portanto, eles precisam ainda mais desse esforço nosso, tá? Sexta e última dica aqui para a família agora. Pessoal, famílias, vamos nos preparar, vamos conversar com essa criança, com esse adolescente. Vamos discutir quais são todos os aspectos da escola, vamos criar uma impressão positiva, uma expectativa positiva sobre esse momento. Esse momento é um momento muito importante. A escola, ela tem um papel que vai muito além da aprendizagem acadêmica. Ela tem a ver com a aprendizagem social, ela tem a ver com o desenvolvimento de várias habilidades. Então, a gente precisa dialogar com essa criança, com esse adolescente, prepará-lo para esse momento, ouvir quais são as suas expectativas sobre a escola, quais são os seus medos em relação à volta da escola, né? Então, fazer essa escuta ativa. Temos poucos dias, eu suponho que você já tenha feito isso, mas dá uma densidade maior nesses últimos dias para que essa volta às aulas seja realmente um momento tão esperado, tão bom que a gente espera que seja, tá bom? Gente, compartilha esse vídeo aqui nos grupos de pais, grupos de profissionais, para a gente aumentar a probabilidade dessas dicas serem atendidas, serem de fato executadas por pais e profissionais, tá bom? Um grande abraço, tchau para vocês.